campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá amigos, olá irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Esses momentos das reflexões diárias, é com muita alegria que nós estamos, já nos primeiros capítulos da leitura deste livro, Coragem, Psicografia de Chico Xavier, por Espíritos Diversos. Na introdução, Emmanuel cita para nós que a gente às vezes esquece de pedir para Deus diante das tantas coisas que a gente pede para Deus, mas a gente não pode esquecer de pedir a Deus além das petições, da providência divina que nós fazemos, pedir a Deus a alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. E aqui então eu trago no capítulo 2 o título Males Pequeninos, este capítulo que é escrito, ditado, por Albino Teixeira, que foi médium, psicógrafo, um espírito trabalhador como trabalhador dedicado da Federação Espírita Brasileira, e tão dedicado, tão consciente, lúcido em relação à doutrina espírita, que um dia após o seu desencarne, ele já enviou a primeira mensagem. Então vamos ver o que ele nos traz sobre os males pequeninos. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos, Aqui ele nos lembra daquela advertência: vigiai e orai, Então, porque são as pequenas coisas que vão minando as nossas resistências, Vão nos alimentando a ansiedade, a impaciência, a intolerância, o autoabandono, Então ele vai seguindo assim: não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita, é a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerne. Então, assim, são os ressentimentos, são os melindres, o ciúme, as desatenções, o descaso, o descuido, são as pequenas coisas que vão minando, a saúde dos relacionamentos, das estruturas sociais, das relações familiares, da autoestima. São as pequenas coisas, a falta de disciplina, de ordem, Não por acaso, Emmanuel coloca para o Chico a importância da disciplina. E se Emmanuel, para o Chico, enfatizou a disciplina 3 vezes, imagina para nós, quanto mais nós precisamos estar atentos à disciplina do pensamento positivo, à disciplina da revisão diária, do autoconhecimento, do perdão das ofensas, do esquecimento das ofensas, Então, porque já me aconteceu de chegar numa praça e ver uma árvore belíssima, frondosa, e tão linda aquela árvore, luminosa no meio daquela grama verde, que eu fui fazendo a volta, contornando ela. E quando eu cheguei numa determinada face, eu vi que havia um grande buraco. E quando me aproximei, eu percebi que a árvore, com aquela estrutura toda, ela é absolutamente oca. Embora ela tenha galhos verdejantes, com folhas verdejantes, e esteja ali aparentemente imponente, ela está corroída. Então, assim são as estruturas, assim são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós precisamos estar atentos, vigilantes. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado, ou o calo no pé,
realmente, né? Aquelas coisas miúdas que a gente não resolve, que a gente procrastina, que a gente deixa para amanhã, né? A gente poderia resolver hoje, mas a gente diz, não, isso aí não vai ter problema. E aquilo vai virando uma bola de neve, e aquilo nos atropela, seja as questões financeiras não resolvidas, seja as questões ligadas ao autocuidado que nós não começamos hoje, seja qualquer questão, aquele perdão que a gente não dá hoje, aquela conversa difícil que a gente não se prepara para ter, né? Então, a prece que a gente deixa de fazer hoje, não, vou fazer amanhã. Não, a prece não. A gente vai deixando e vamos perdendo o domínio das coisas, né? Então, são as pequenas coisas que ameaçam e geram angústia, ansiedade, inquietações, drenam a nossa energia, né? Drenam o nosso ânimo, a nossa autoconfiança, drenam a nossa alegria de viver, o entusiasmo, vai saindo por essas frestas, porque por nossa falta de atenção, de cuidado. Não é a cerração que desorienta o viajor, ante as veredas que se bifurcam, né? Não é nas encruzilhadas, é a falta da bússola, é não saber quem somos, a que viemos esse mundo, quais são as nossas prioridades, que diante das dificuldades, dos acontecimentos imprevistos, nós somos tomados pelo medo, medo do novo, medo do desconhecido. Muitas vezes o novo que se apresenta como uma nova oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de progresso, mas nós ficamos às vezes com dificuldade de lidar com o imprevisto, de lidar com alguma coisa cujo controle não está nas nossas mãos, mas que necessariamente não é negativa. As mudanças fazem parte da vida. Mas ou a gente planeja as mudanças ou elas vão nos atropelar a todo momento. Então, o medo, né? Então, a falta dessa bússola, saber o que eu quero da vida, quais são as minhas prioridades, quais são os meus talentos, quais são os meus dons, qual é o meu objetivo com determinada ação, aonde eu quero chegar, aonde eu estou indo, né? E aí ele segue. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose do veneno que ele segrega. Então aqui entra a questão, né, da cólera, da nossa intolerância ao diferente, ao outro, a nossa rebeldia, a nossa dificuldade de escutar o outro, a nossa dificuldade de falar, de fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Isso vai gerando raivas, ressentimentos, mágoas, que muitas vezes se tornam num processo destrutivo e até violento. Mesmo que isso vá acontecendo de forma silenciosa, vão se acumulando os mal entendidos, né? Assim, na vida comum, na maioria das circunstâncias que não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais muita vez ela própria escarnece, a se expressarem por ódio, por angústia, medo e cólera que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Então, por isso, vamos seguir a máxima de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site